Bom, então estou aqui hoje para poder apresentar para vocês aí os palestrantes. E como o César falou, nosso primeiro palestrante da noite aí é o Victor Fila. Victor, você nos escuta? Boa noite, Victor. Seja muito bem-vindo. Ver se o Boa Victor noite, já pessoal, interpreta. tudo bem? Boa noite, Guto. Opa, beleza? Boa noite, Victor. Victor é da RazeCon, pessoal. Okay? Ele vai fazer aí a nossa abertura da palestra dessa noite, tá? Victor, gostaria inicialmente de saber aí a sua trajetória, né? Qual é a sua especialização, né? Qual é a contribuição da RazeCon para o nosso mercado aí de telecom. Fala um pouquinho sobre você e a sua trajetória na RazeCon, por favor. Tá ótimo. Augusto, muito obrigado. Obrigado aí pela oportunidade. Todo mundo deve ter pegado a Meeting nessa quarta edição. Meu nome, como a gente conversou aqui agora, é Victor Fila. Eu sou responsável no setor de vendas, agora dessa parte de WDM, pela RazeCon no Brasil. Tá? Já estou há 6 anos na RazeCon aqui no Brasil. E cuido dessa área comercial, de toda da parte de montar projetos, elaboração de projetos dessa área de WDM também. Tá? Hoje, a RazeCon no Brasil, nós contamos com uma estrutura aí, tanto de pré-vendas quanto pós-vendas, né, que nós conseguimos dar aí um suporte para os clientes, conseguimos fazer essa parte de projetos também, tá? Antes de entrar um pouquinho nesse tema e já contar a história um pouquinho da RazeCon, eu sou um engenheiro elétrico formado, tenho aí com especialização em telecomunicações, né? Pela PUC de Campinas, tá? Estou aí também já há 6 anos na RazeCon aqui no Brasil. Já trabalhei em outras empresas também de telecom, outros fabricantes, grandes fabricantes de telecomunicações, como a Asga, que era na região de Campinas, de Paulínia, a Huawei também, então já tenho um percurso, uma bagagem de outros fabricantes e outros equipamentos já para esse mercado de transporte, principalmente, né? Tanto rádios, WDM, STH, PTN, switches. Então, sempre focado nessa área, nesse tópico das telecomunicações, de transporte de rede, né? Acredito que seja básico. Pode falar, Augusto. Legal, bacana. Então, assim, foi uma palhinha só, pessoal. Se a gente for ficar aqui para o Victor falar do currículo dele, a gente vai passar a noite inteira, né? Porque imagina. Já deu para perceber que o nosso primeiro palestrante aí é bem preparado, bem gabaritado. E, Victor, você vai falar aí hoje sobre a expansão de capacidade com soluções WDM, né? Correto, isso mesmo. A gente vai dar uma breve introdução, não dá para se aprofundar tanto assim no assunto, devido ao tempo, né? Que isso envolve a questão do WDM, é uma situação, apesar de simples o conceito dele, na prática e como você desenvolve a solução, exige um certo cálculo, exige como montar uma solução, tem que ter uma bagagem por trás, né? Então, a gente vai dar um overview, mostrar para o pessoal hoje como que a gente consegue utilizar essa tecnologia para realmente expandir sua capacidade de rede utilizando esse tipo de solução. Legal, bacana. Vai ser muito interessante. Eu vou ficar aqui prestando atenção para aprender também. Tá ótimo. Então, legal, Victor. Então, muita boa apresentação para você. Pessoal, espero que vocês aproveitem aí. Tem muita informação rica que o Victor vai passar para nós aí. Agora eu vou passar a palavra para o Victor. Eu vou fechar a minha tela, o Victor vai compartilhar o conteúdo aí e a gente vai agora ficar aí prestando atenção e à disposição aí da palestra do Victor. Beleza? Com você, Victor. Tá ótimo. Obrigado, Augusto. Vamos lá, então, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui. Vou colocar aqui. Tá todo mundo... Augusto, só dá um feedback se tá todo conseguindo enxergar. Se estiver ok, eu dou sequência. Legal, eu consigo enxergar. Pessoal, vocês conseguem enxergar? Dá um feedback para nós aí no chat. Se tiver tudo ok, se der para enxergar aqui o computador, a voz, se der tudo certo, a gente já dá início aqui. Tá ótimo. Então, vamos lá. Vou falar um
pouquinho, antes de a gente entrar no tópico, tá? Só vou dar uma leve introdução da Riscom. Tem muita gente ainda que não conhece quem é a Riscom, o que nós fazemos e o que nós temos hoje, né? A Riscom é uma empresa chinesa, tá? Hoje é uma empresa totalmente privada, tá? Então, é diferente de algumas outras fabricantes que nós temos aí do mercado da China. Ela é uma empresa privada que não tem aí participação do governo, tá? Então, nós temos aberto na Bolsa de Xangai, temos aí praticamente 20 anos de história, né? Já nesse setor de telecomunicações, sempre voltado nessa parte de acesso e agregação, tá, de redes. Então, nós temos aí mais de 12 escritórios espalhados pelo mundo, com representação aí de mais de 80 países. Então, tem um foco bem grande aí de entregar soluções de qualidade, tá? Isso voltado aí para alguns segmentos, tá? Quais são esses segmentos? Tanto o setor de utilities, que são alguns equipamentos que eu vou somente exemplificar aqui hoje, tá? Que são switches industriais, multiplex, tanto PDH, SDH. No setor aí de governo, no setor de empresas de telecom, que hoje é o foco aqui hoje, tá? Tanto para a parte de GPON, que foi a apresentação do mês passado, né? Que o Márcio realizou essa apresentação, mostrando um overview das nossas soluções. E teremos as próximas apresentações também focado um pouco mais nessa área do GPON. Hoje é um carro-chefe hoje na nossa empresa aqui no Brasil. Temos também o mercado aí de equipamentos MPLS, equipamentos de OTN, WDM, né? Que é o que eu vou exemplificar aqui hoje também. Temos algumas soluções também de STN e NFV, ok? Aqui embaixo a gente vai compartilhar essa apresentação depois. A gente tem uns links também nos nossos canais, nas nossas redes sociais, tá? Tanto no Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter. Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. A gente está sempre publicando conteúdos novos, informações sobre novos produtos, novos projetos que a gente tem. Tá? Então, nesse link aqui embaixo também que eu deixei na apresentação, vocês podem ver. Isso é uma breve apresentação da empresa, com mais detalhes para quem tiver interesse em verificar. Ok? Aqui são alguns dos clientes que nós temos hoje global, tá? Mais focado em grandes mercados aí em todo o mundo, tanto na Europa, Ásia, aqui na América Latina, tá? Alguns clientes principais aí hoje é o Gar Telecom, a Vogel, Semit Telecom, Celesc, Multivox, que a gente já vendeu aí para diversas operadoras e ISPs também, entre outros tantos que aqui hoje a gente não inseriu aqui na apresentação. Mas a Riscom sempre foi uma empresa voltada, focada para atender as operadoras, né? E aí a gente tem uma decisão estratégica de trazer essas tecnologias para as ISPs e provedores de rede. Só detalhando 2 minutinhos em cada slide aqui, só de algumas linhas de produtos nossos, tá? Apesar de a gente vai falar hoje sobre WDM. Aqui nós temos a linha de GPON, tá? Só com exemplos aqui das nossas OLTs, ONUs. Nós temos essa capacidade, essa condição aqui de equipamentos de excelente custo-benefício e especificações técnicas, tá? Que a gente consegue atender aí aos diversos segmentos de mercado, tanto de pequenos usuários iniciando sua rede, quanto até grandes centros utilizando aí com 14 mil usuários numa OLT. Ok? Temos essa linha de GPON. Temos essa linha de WDM e OTN, que é o que a gente vai focar hoje, tá? Mostrando aí esses 3 modelos de equipamento. O ITN 8600 seria a linha do equipamento, tá? Aí com alguns modelos, o modelo 2, 5 e 1, ok? Eu vou focar um pouco mais nisso mais para frente, tá? Que a gente vai entrar em detalhe em cada um desses equipamentos e como que é feito essa questão do WDM para atender aí uma expansão de rede. Nós temos a linha de switches também, ok? Switch Layer 2, Switch Layer 3, switches com PoE, tanto para acesso quanto agregação aí com 10 switch GB, 10 GB, 40 GB, tá? Com múltiplas portas de 10 também. Então a gente tem essa linha de switch que a gente consegue atender hoje também. A gente tem outras linhas que eu comentei antes na apresentação, mas a gente não vai focar hoje aqui porque é mais específico para outro tipo de mercado, que são os switches industriais, multiplex, PDH, SDH, e esse equipamento e os softwares também virtualizados, né, NFV, STN, dos equipamentos. Então, começando um pouquinho aqui da nossa solução,
O que seria aqui o segmento de mercado que a gente consegue atender hoje com esse tipo de solução? Então, tanto as carriers são as operadoras, né, equipamentos as utilities também, empresas de enterprise e transportes, tá? Quem são esses? A gente consegue hoje, com esse tipo de solução, atender praticamente todo o segmento de telecom, tá? Então, basicamente, desde pequenas operadoras até grandes operadoras, empresas de mineração, de energia, empresas do governo, financeira, tá? De data center, empresas de transporte aí, ferroviário, aeroviário, então, marítimo. Então, com esses tipos de equipamentos, você consegue se posicionar em tipo de utilização nesse segmento de telecom. Tá? Então, o WDM ele é um equipamento bem completo, onde você consegue atender aí a diversos pontos da rede, diversos segmentos de mercado. Tá? Cada um com sua aplicação. Então, a gente vai ter aqui equipamentos, desde começando com anéis regionais, que seria essa primeira aplicação aqui, onde você pode ter ali, falando um pouquinho do DW, antes de introduzir realmente o que é, mas diversos serviços de um centro sendo espalhados numa cidade ou numa região, através de data center, através de outras empresas, isso podendo entregar canais de 10 GB, canais de 100 GB. Então, existe toda essa aplicação aqui de anéis pontuais. A parte de mobile front haul também. Agora, com a utilização do 5G que vem vindo, o WDM vai se tornar uma peça essencial para fazer esse front haul, onde você vai ter que ter uma capacidade de banda na rede para a utilização na ponta do usuário muito alta, para atender a quantidade de dados necessárias nesses planos de 5G. Então, para você conseguir fazer isso, fazer uma nova estrutura de fibras fica muito caro. Então, essa parte de front haul vai ser muito utilizado para mobile, tá? Onde você mantém sua estrutura utilizada com aquela fibra e você vai aumentar a sua capacidade para entregar novos serviços, uma maior capacidade de serviço naqueles pontos já existentes da rede. Interconexão de data center, tá? Que é uma das principais utilizações do WDM, onde você precisa ali ter um baixo consumo energético, você precisa ter uma baixa latência, estabilidade no sistema, tá? O throughput elevado, que um switch, por exemplo, dependendo do switch, você não conseguiria rodar um exemplo, uma RFC 10 GB, já no DW você consegue passar ela completa. Então, existem algumas aplicações e algumas ideias aí de utilização que nas aplicações de data center, os equipamentos de DWDM e OTM são os principais, né? E também existe uma aplicação bem interessante, que seria essa expansão de portas PON utilizando o WDM, tá? Então, você consegue aumentar a distância física do GPON, que fica baseado em 20 km, né? Você consegue aumentar essa distância para até 50 km, tá? Da sua OLT até as suas ONUs remotas. Então, esses são alguns exemplos de aplicações que nós temos hoje para fazer essa solução de WDM que a gente consegue atender. Por exemplo, a aplicação ponta a ponta, né? Isso aqui é só um exemplo de rede, onde você tem aqui clientes interligados em um anel, tá? Ou interligados em um ponto a ponto numa rede, num core de rede. Então, você pode fazer aqui um compartilhamento de banda entre diferentes clientes ou parceiros seu. Então, vocês pegam uma fibra apagada, digamos assim, né, de uma operadora, ou uma capacidade, e você consegue utilizar essa solução de WDM para aumentar essa capacidade. A topologia anel, basicamente, que a gente comentou no anterior ali também, onde você consegue aqui estender e aumentar a sua topologia, tendo uma redundância aqui nos seus caminhos de rede. Então, essa topologia de anel também é bem utilizada nos clientes hoje em dia. Tá? Aqui também são os tipos de serviço, isso a gente vai falar mais para frente também, quais são os tipos de serviço que a gente consegue implementar pelos equipamentos. Então, o que a gente tem no nosso portfólio hoje nessa parte de WDM e OTM? Tá? A diferença entre os dois, basicamente, eu vou falar bem em linhas gerais, assim, para não entrar em tantos detalhes, mas o WDM ele utiliza uma técnica, né, de conversão de comprimento de onda, tá? Para fazer essa multiplexação, o que eu vou passar nos próximos slides aqui.
E o ATN já seria aí a tecnologia embarcada junto do WDM, só que com canalizações. Então, você tem ali uma estrutura de quadro envolvido nessa conversão de comprimento de onda. E com isso você consegue ter alguns benefícios, como a implementação de erro, a gerência remota. Então, algumas funcionalidades a mais aqui. Nesses equipamentos, todos eles, nos dois de chassis, ITN 8602 e ITN 8605, eles existem módulos que são ATN também. E no 8601, esse equipamento mais novo da nossa linha, apesar de ele ser o menor, ele já tem ali sua implementação em ATN também, para você ter esses benefícios da tecnologia. Quais são os equipamentos? Então, aqui alguns benefícios que a gente tem, antes de passar para o próximo slide, eles são flexíveis, tá? Fácil de implementar, fácil controle remoto, você não precisa de muitas configurações, é só habilitar um laser numa porta, conectar fisicamente as estruturas nas outras, e pronto, você já tem um sistema funcional já em poucos passos. O que demanda uma maior complexidade é a elaboração do projeto para você entregar essa solução. Então, a partir das premissas que nós temos hoje, vamos dizer que você está procurando uma solução de WDM que você quer expandir aí uma capacidade de uma cidade para outra. Então, aí a gente conversa, você me passa quais são as demandas, né? Você precisa colocar aí 40 GB de velocidade, eu tenho 20 GB no começo, aumentando para até 100 GB, enfim, todas essas características técnicas que são necessárias, com atenuação de fibras e quais as distâncias e tudo mais, e a gente elabora um projeto sob demanda aí, tendo as peças certas e os módulos corretos inseridos no chassi, dependendo do tamanho do chassi, dependendo do tamanho do projeto, e é assim, dessa forma, você consegue ter aí uma facilidade de implementação e de entrega da solução completa aí, dos equipamentos. Ok? Aqui falando um pouquinho da linha 8600, tá? O que nós temos aqui hoje? Nós temos 3 equipamentos, como eu havia comentado, né? 8605, 8602 e 8601. O 8605 e o 2, eles basicamente são o mesmo equipamento, digamos assim. Eles têm somente o tamanho do chassi ali diferente e a capacidade do backplane também diferente, tá? Mas basicamente ele é o mesmo equipamento em funcionalidade. Então, e esse 8601, eu vou deixar para falar um pouquinho dele mais para frente, que a gente vai detalhar um pouquinho mais o que ele é, tá? Mas basicamente a gente tem hoje o que aqui? Eles são 3 núcleos, tá? No equipamento, sendo que o núcleo SDH, o núcleo PTN, que seria um núcleo de switch, internet, e o núcleo WDM, ou ATN. Tá? Então, a gente tem aqui junto o WDM e o ATN. Então, o que a gente tem? Tem tanto essa capacidade de utilização de 4, 8, 16, 40 canais, tá? Para você multiplexar o sinal. E ele tem o quê? É um equipamento com 3 núcleos, então você pode fazer uma proteção de uma rede através de outra. Por exemplo, você tem uma rede PTN aqui, que é o MPLS-TP, né? Então você tem uma rede MPLS desse lado de cá e você quer proteger isso no WDM, você pode fazer essa proteção. Ou você tem uma rede WDM que quer passar numa rede SDH, ou uma rede SDH, uma rede MPLS. Tá? Então, ele consegue fazer esses 3 núcleos de funcionalidades para você tanto proteger o sistema, quanto você fazer funcionalidade de tráfego também nos equipamentos. Então, você junta esses sinais de um lado para o outro, de um equipamento ao outro, para poder interligar e fazer esses tipos de tecnologia conversarem entre si. Tá? Aí, basicamente, nessas linhas aqui, o que o equipamento suporta, tanto nessa parte do DM, aí que seria a parte desse legado, né, tanto STM1, E1, STM16, a parte de OTN também, aí você já tem sinais OT1, OT2, OT4, Fiber Channel de 1 até 32, Mobile também, que seria a comunicação, fazer um front haul entre a BBU e a RU, que é nessa parte de wireless mais utilizada, tá? E aí também a parte Ethernet, de portas aí de cliente desde 100 MB, 1 GB até 100 GB. Então, ele é bem versátil o equipamento, você pode ter essas diversas tecnologias atreladas entre si,
e você trafegar aí, e aí a gente determina em conjunto com o cliente qual seria a melhor estrutura, como que a gente monta essa solução para fazer o cliente ter um projeto efetivo e ter essa condição aí de atender as demandas de rede. Ok? Então, acho que era isso. Uma solução WDM, basicamente, é o quê? Você tem, para quem nunca ouviu falar, então, vamos começar nivelando por baixo. O que seria uma estrutura de WDM? Onde que ele é utilizado? Tá? Então, essa aqui é uma visualização básica de uma rede, tá? Onde você tem o que aqui? Aqui, começando pela porta, pelo lado remoto, no lado dos clientes. Geralmente, numa estrutura de um pequeno ISP, ele tem o que? Os clientes aqui interligados em ONUs, ligados na rede ODN, a rede passiva dos splitters, ligados nas suas OLTs, e de OLTs geralmente você tem ali os agregadores, pode ser algum router, ou os microtics, ou equipamentos routers gateways PPoE ou IPoE, tá? Todos interligados, e aí ele pega esse tráfego de algum ponto na rede, ou faz uma lista de line, ou compra essa capacidade de alguém no PTT, tá? Chega até lá. Vamos dizer que você começa a aumentar essa estrutura de rede e você já tem aqui estourando a sua capacidade em 10 GB, tá? Vamos dizer que só tem uma linha de implementação. Isso aqui é uma visão bem simplificada do que o WDM pode ser, tá? Mas só para a gente exemplificar. Então, aí você tem um parzinho de fibra trafegando aqui entre seu POP-A e seu ponto de tráfego de tráfego, e você quer que aumente essa capacidade de 10 GB que você tem comprado lá para mais 10 GB. Como é que é feito isso? Você vai pegar essa capacidade, não necessariamente você coloca uma nova fibra, que geraria maior custo, dependendo dessa distância, ou dependendo da inviabilidade, se for dentro de uma cidade, aí é pior ainda. Então, você utilizando esse recurso, você colocaria, por exemplo, 2 equipamentos, tanto um aqui no POP-B, o outro no PTT, e você aumentaria essa capacidade de transmissão entre os pontos, tá? Isso é basicamente o conceito da WDM. Então, você insere 2 equipamentos ou mais equipamentos numa rede já existente ou numa rede nova, e você, com isso, você aumenta a capacidade de transmissão dos seus equipamentos. Então, você economiza fibra, que é um dos itens principais, e o segundo, que é aumentar essa estrutura e a capacidade efetiva de transmissão. Para realizar esse WDM, você tem alguns módulos, eu vou exemplificar um pouquinho de cada um deles, para a gente saber como é que é feita essa estrutura, tá? No WDM, basicamente, você tem esses tipos de módulos que atuam nele, tá? Isso pode ser placas, pode ser módulos, pode ser a parte passiva também. Então, começando aqui no transponder. O transponder é o equipamento principal do WDM, digamos assim, 2 módulos principais, que seria o quê? O transponder, o primeiro deles, que ele pega, basicamente, qual é a função dele? Ele pega o seu sinal do seu cliente, o sinal saindo da sua LT, saindo do seu switch, do seu router, do seu equipamento de agregação, tá? E ele converte esse sinal para um comprimento de onda, tá? Então, ele está pegando esse sinal aqui, que a gente chama de sinal cinza, ele transforma esse sinal, né, converte esse sinal para um comprimento de onda colorida, tá? Então, aqui você vai ter um primeiro comprimento de onda, um segundo, terceiro, quarto, e assim por diante. Essa é basicamente a função do transponder. O muxponder já seria o quê? Ele é como se fosse um switch, tá? Onde você tem aqui diversas portas clientes e ele vai converter essa somatória dessas portas para uma ou mais portas de uplink desse módulo. Então, ele converte um ou mais sinais, o transponder está convertendo de 1 para 1. Tá? E o muxponder, basicamente, ele converte de N para 1, ou N para 2, N para alguns. Tá? Então, basicamente, essa é a diferença principal entre eles. Aí, voltando para o segundo módulo mais importante do DW, seria a parte do MUX e DMUX. Tá? O MUX e DMUX, o que ele vai fazer? Ele é o que faz a junção dos canais. Então, ele trabalha sempre em conjunto. Você tem o que aqui? A primeira parte, transponder, ele fez essa conversão dos comprimentos de onda. Aí você tem o seu primeiro sinal aqui, em vermelho. O MUX ele vai fazer o quê? Ele vai juntar esses comprimentos de ondas, tanto no primeiro canal até o último canal
nesse MUX, por exemplo, de 40 canais, ele vai somar o primeiro 40 e vai sair numa única linha. Então, numa única porta, que vai ser o quê? Ele vai ter colorido sendo a somatória do canal 1 ao canal 40. Tá? Isso que vale também para 4 canais, para 8 canais, 16 canais, qualquer solução que você tenha aí. Isso é o MUX. Então, ele está fazendo o quê? A somatória dos sinais, está multiplexando os sinais para utilizar numa única fibra. Tá? E daí que vem a parte interessante do DW, que seria aí a parte de economizar fibra. Né? Essa segunda parte seria já utilizando o DMUX. O DMUX ele sempre trabalha no par do MUX. Então, se de um lado você tem um MUX, do outro lado da rede, você vai ter um DMUX, que esse aqui está juntando os sinais, e o DMUX ele vai abrir os sinais. Tá? Então, eles funcionam basicamente dessa forma. É a mesma funcionalidade, ele é basicamente o mesmo módulo, tá? Só que ele vai receber o sinal aqui e vai abrir nesses comprimentos de onda. Só abrindo aqui, você volta de novo para o transponder e entrega o sinal para o seu cliente. Tá? Então, essa primeira linha aqui é basicamente a linha mais importante que a gente tem no DWDM. Tá? Aí existem outros módulos que podem ser utilizados ou não, dependendo da aplicação do cliente. Por exemplo, esses dois módulos aqui, Optical Line Protection e os dois são Optical Line Protection, só que um você pode ser utilizado na saída do MUX. Isso aqui basicamente é o quê? Uma chave ótica. Você pode ter uma chave ótica para proteger o seu sinal. Então, se você pegar um caminho, uma placa dessa na saída do seu MUX, ele vai, em vez de sair uma única porta, você vai jogar aqui, ele vai jogar em duas portas. Então, você pode fazer uma proteção de caminho utilizando um módulo desse. Tá? Ou utilizando algum cliente que você tenha premium, algum cliente que você tenha, que você queira proteger o cliente antes de entrar na estrutura do DW. Então, existem uma aplicação mais no data center, que seria um tráfego mais sensível, não um tráfego mais você tem uma necessidade de garantir um SLA aí muito maior, né? Então, você pode utilizar esse módulo também para você proteger sinais de clientes. O módulo add drop, eles são o quê? Eles são basicamente alguns módulos que você consegue, vamos supor que você tem uma linha de transmissão aí com alguns equipamentos em rede, por exemplo, tem site A, site B, site C. Aí, entre A e C, você vai ter os seus 16 canais ou 40 canais. No site B, que está no meio da sua rota, não necessariamente você precisa descer todos aqueles canais, tá? Todos aqueles serviços entre o site A e o site C. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar aí do seu site A, somar os seus serviços lá, os seus 16, seus 40 serviços, e somente descer, por exemplo, 4 canais no site B. O resto continua para o site C. Tá? Então, esses módulos que a gente tem aqui, você pode escolher aí uma granularidade de aí até 1, 2, 4, 8 canais para serem utilizados aí em equipamentos intermediários. E esse último módulo, que seria aqui o módulo EDFA. EDFA são amplificadores, tá? Dopados de erbium, são amplificadores utilizados no sistema WDM, que eles fazem o quê? Eles pegam esse sinal que já sai aí tanto do MUX ou do DMUX, dependendo da posição dele, aí vem a nomenclatura OBA, EOLA e IOLA, né? OPA, OLA e OBA, que você tem o quê? Você pode colocar, por exemplo, no próximo slide vai ficar mais fácil a entender o posicionamento de cada um deles. Mas, basicamente, o OBA você coloca numa saída do MUX, por exemplo, é o booster, né? É o amplificador que vai jogar o seu sinal mais para cima, né? A potência do sinal ele vai aumentar. O OLA seria um equipamento que você fica no meio de rota. Por exemplo, você tem um site intermediário, como o B, que eu havia comentado, e você pode amplificar aquele sinal no B utilizando o equipamento de meio de linha, seria esse OLA. E o OPA seria o pré-amplificador, é aquele equipamento que vai ter uma sensibilidade muito mais baixa, e quando o sinal chegar naquela sensibilidade baixa, ele vai levantar essa potência do sinal para você ter aí uma entrega no DMUX, ele é sempre utilizado em parzinho no DMUX, então antes de chegar no seu DMUX, você vai colocar aqui, aquele sinal que estava no limite muito baixo, ele vai amplificar e vai entregar esses sinais para os seus clientes aqui, para o seu transponder de forma muito mais efetiva. E aí alguns módulos também, que a gente tem, tanto a parte de os módulos óticos, né, que não tem como a gente fugir,
tanto aí a parte de SFPs de clientes, SFPs cinzas, quanto SFP coloridos utilizados aqui no transponder. Então, nesse módulo aqui, o transponder, por exemplo, ele vai ter 2 SFPs, um para o cliente e um para a linha. Essa da linha vai entrar no MUX, DMUX e assim por diante, segue seu caminho. Né? Então, esses são esses módulos ativos que a gente tem na rede. E aqui embaixo também a gente está falando quais módulos são ativos e quais módulos são passivos numa rede WDM. Tá? Então, basicamente passivo aqui seria o MUX DMUX somente, né? E o ADIDA e o DCM que eu vou comentar agora, que seria o quê? O DCM, em transmissões de 10 GB, a gente tem diversos efeitos não lineares, tá? TMD, o DCM, que seria da dispersão cromática, enfim, existem diversos. Então, um desses efeitos não lineares seria o quê? A dispersão cromática. A dispersão cromática nada mais é que quando você tem uma transmissão de múltiplos canais de 10 GB, por exemplo, que é o caso do MUX aqui, que está somando múltiplos canais numa única saída, pelas leis da física, cada comprimento de onda desse, ele viaja dentro da fibra numa velocidade diferente, tá? Então, conforme a transmissão que você tem ali, vamos dizer, nos seus 100 km, você está utilizando uns módulos de amplificação, que você vai utilizar um módulo de amplificação mais um SFPs, e você vai precisar corrigir essa velocidade que esses módulos estão chegando. Tá? Então, essa dispersão que você tem residual aí de cada um desses comprimentos de onda. Então, basicamente, ele vai fazer o quê? Vamos dizer que aqui seu primeiro comprimento de onda, aqui, esse vermelho, ele está chegando no tempo 1. O 40, ele está chegando no tempo 10, vamos dizer assim. Então, o DCM ele faz o quê? Ele vai atrasar um pouquinho esse tempo 1 aqui para chegar junto com esse tempo 10. Então, ele é como se fosse um filtro, efetivamente um filtro, que você consegue inserir no sistema e ele ajusta essa chegada entre os dois. Tá? Isso precisa ser feito, porque senão você tem aí você começa a ter perda de performance no sistema, começa a ter taxa de erro, justamente aí pela estrutura da tecnologia. Tá? Então, essa parte de DCM também e dos outros efeitos já são considerados na elaboração do projeto de rede. Ok? A parte da atenuação também, existem atenuadores aí óticos passivos, já dentro de módulos MUX e DMUX também, atenuadores variáveis, então existem diversas características aí que ajudam a montar essa estrutura de rede do WDM. E o cordão ótico também é a parte passiva, que é fazer a interligação dos módulos ali. Então, basicamente, essa estrutura do WDM é uma pequena overview para vocês terem uma ideia de como é que é feita uma estrutura WDM e o que cada módulo faz. Diferente de um switch, onde você tem um equipamento que, por configuração, você faz tudo, ele soma as portas, ele faz um trunk, faz um acesso, um thank-you. No WDM, ele é mais físico, tá? Apesar de você ter também configurações ali lógicas, você pode fazer uma multiplexação de canais, já mais voltado no ATN, na cross-conexão, né? Basicamente, você fica... a estrutura dele de interligação é sempre feito externa no chassi. Então, se você tem um chassi lá, você vai ligar essa fibra aqui do transponder externamente dentro nessa porta do MUX. Aí a saída do MUX também é externo, numa entrada de uma amplificação. E aí a saída da amplificação externa e direto para o seu cabo ótico que vai para a rua. Tá? Então, essa parte aí da estrutura da WDM também é feita dessa forma. Então, aqui basicamente você tem essa visualização da estrutura. Você vai ter o quê? Aqui são os seus clientes, o seu transponder, que havia comentado, sua parte do MUX e DMUX, tanto booster, line e pré, aqui nas exemplificações que eu havia comentado sobre eles, tá? Onde fica o posicionamento de cada um deles. Então, sempre trabalho no conjunto MUX e DMUX, o seu MUX vai transmitir para o DMUX, e o MUX desse lado transmite para o DMUX desse lado. Então, é sempre unidirecional o sentido da fibra aqui. Esse lado sempre vai e esse lado sempre volta. Tá? E aqui as aplicações, N aplicações que nós podemos ter com esse tipo de tecnologia. Ok? Falando um pouquinho aqui do nosso equipamento, ITN8605, a gente tem o que aqui? Diversos como posso falar, módulos de serviço, né, que a gente consegue ter
no equipamento, sendo eles todas essas características, STM1, 416, 64, Fast Giga, portas 10 GB, Fiber Channel, enfim, existem diversos tipos de tecnologia, diversos tipos de interfaces que a gente consegue utilizar hoje para a elaboração dos equipamentos. Basicamente aqui, utilizando o equipamento, ele vai ter os dois chassis, duas partes internas aqui, no meio do chassi, que são as controladoras, né? E ele tem 16 módulos que você consegue inserir outros módulos, outros tipos de equipamento para montar essa solução total. O 8602, já o que eu comentei, esse aqui tem 5 posts de altura, tá? O 8602 ele tem 2 usos de altura. Você pode ter aqui também 6 slots, tá? Para serviço, aqui ele está comentando 8, porque tem módulos de fan também e alimentação e controladora, que a gente exclui dessa conta, mas basicamente ele fica com 6 módulos aqui, 8 considerando a controladora, para inserção de serviços, tá? Ou placas que vai agregar e vai conseguir fazer uma solução para você. Em linhas grossas, assim, comentando, um chassi desse daqui você consegue atender, utilizando uma canalização de 10 GB, você conseguiria atender até 15 canais de 10 GB num único chassi desse, tá? Aí, se você precisasse mais, poderia colocar um segundo chassi, utilizar o primeiro para estrutura de amplificação e multis, e o segundo para transponder, tá? Não tem problema nenhum. Umas interligações são externas, você não vai ter nenhum tipo de configuração, como se fosse no switch, de agregar aí, fazer um stacking, fazer alguma coisa para configurar um equipamento ou outro. Então, não. O DW isso é bem diferente, então você não tem essa dificuldade que você teria nesse outro tipo de solução. Tá? E aqui são as outras portas também, todos os tipos de serviço, que acho que não convém a gente simplificar tanto em detalhes entre cada um deles. Tá? E esse 8601, que é o modelo que eu fiquei de conversar agora com vocês, é um equipamento mais novo nossa linha. Ele é o quê? Ele tem, desse lado esquerdo, aqui no próximo slide eu vou mostrar com maior clareza, para vocês verem, ele tem portas de 10 GB, aí no índice central ele tem portas de 40 e 100 GB, e na saída do equipamento, 2 portas de 100 GB, tá? Então, é um chassi, é um equipamento de um único U, tá? Onde você vai ter aí uma capacidade de até 200 GB de tráfego que você pode utilizar nesse equipamento, tá? Então, ele tem aqui nesse lado direito dele, CFP2, que é um módulo já coerente nessa tecnologia do 100 GB, tá? Ele utiliza uma tecnologia diferenciada do 10 GB, onde você consegue atingir uma distância de atendimento muito maior, você consegue aí utilizar até 2.500 km só amplificando no meio da rota, tá? Esse sinal, coisa que o 10 GB e 40 GB você não consegue fazer, tá? Então, no 100 GB, ele possui essa facilidade e esses benefícios de integração aí de serviço muito mais estável, com mais throughput, muito mais throughput também no equipamento. Tá? Então, basicamente, quais são as estruturas dele? Deixa eu passar para um outro slide, que a gente fica mais fácil de visualizar. Tá? Então, a gente tem aqui nesse slide central, o que? São 16 portas de 10 GB. Essas 2 portas do central são de 40 e 100 GB, e esses 2 do lado direito de 100 GB também. Então, aqui seria o uplink do equipamento, aqui seria toda a parte cliente do equipamento. Então, você pode ter também fonte AC ou DC, utilizando no equipamento. Ele é ideal aí com uma estrutura de data center, por exemplo, ou fazer uma interligação de rede. Você tem uma rede hoje aí entre 2 cidades a 120 quilômetros. A gente tem esse módulo, que seria aí o CFP2, já amplificado, tá? Então, você não precisaria utilizar uma amplificação externa, você poderia, com um único chassi desse, atender até 200 GB, 100 GB, utilizando essa estrutura aí de até, por exemplo, 120 km, 140 km, dependendo da qualidade da sua fibra, tá? Então, você tem já interligado direto entre 2 equipamentos, ou você joga essa saída desse equipamento num chassi onde você tem um MUX e DMUX, e com isso você pode aí ter aí uma estrutura de 40 canais de 100, ou 16 canais, ou 4 canais de 100. Tá? Então, ele trabalha sempre em conjunto com essa linha dele, que é do 8600, onde a gente consegue aí ter uma estrutura de rede bem maior e bem
uma tecnologia envolvida muito mais elevada para transmissão aí de altas capacidades de banda, tá bom? Tem também aqui que você pode fazer proteção de linha no equipamento. Então, você pode ter esses sinais seu aqui de 100 GB de cliente, ou sinais de 10 GB, ou a soma desses sinais também. Você pode ter 10 portas de 10, uma porta de 40, ou 2 portas de 10, mais 2 portas de 40. Enfim, qualquer mescla dessas portas de cliente nessa estrutura máxima de 200 GB. Tá? Esse 200 GB pode ser inserido no CFP2 através dessas duas portas ou através de uma única porta, utilizando o CFP2 também, que ele já consegue fazer essa configuração da taxa dele, né, de 100 para 200 GB também, da largura de banda dele. Então, aqui as aplicações que eu havia comentado, existem diversas aplicações que você pode utilizar, tá? São mais de 16 aplicações. Aqui a gente exemplificou algumas delas. 20 portas de 10 você pode fazer, 12 portas de 16 GB Fiber Channel, 2 portas de 100 GB, 2 portas ATU4, 12 portas de 10 mais 2 de 40, tá? São 2 linhas de 100 GB. Então, ele tem essa infinidade de aplicações que você pode utilizar. E o interessante é que, por ele ser OTN, né, você tem algumas funcionalidades a mais aí, envolvendo, por exemplo, uma DCN. Ele já tem dentro do cabeçalho do OTN a parte de gerenciamento. Tá? Então, você poderia gerenciar os dois equipamentos remotamente, utilizando a estrutura do quadro do ATN. E também suporta diversas funcionalidades de loopback, detecção de porta de cliente, dá uma falha no cliente, ele pode apagar também a linha, a verificação de performance, a implementação de correção de erro do FEC, para uma transmissão maior. Então, ele tem essa estrutura interessante que a gente consegue utilizar, tá? E a parte de encriptação também do 100 GB, que é uma necessidade que a gente vem vendo muito hoje, principalmente para aplicação de banco, tá? Onde ele exige uma encriptação no seu uplink da sua rede. Tá? Então, isso o equipamento suporta também. E aí, a aplicação dele, básica, que a gente tem o quê? Tanto nessa parte do data center aqui, utilização de diversas caixas sendo não empilhadas, né, mas colocadas simultâneas ali no chassi, junto com uma estrutura do 8600, tanto 2 quanto 5, você conseguiria aqui fazer uma amplificação e uma somatória de canais para ter uma estrutura aí com N canais de 100 GB. Tá? Isso também vale para anéis ou aplicação que você utiliza, você já tem uma rede existente 100 GB, digamos hoje, de algum outro fabricante, e você quer implementar um novo canal, um novo 100 GB. Então, você poderia utilizar uma caixa dessa, simplesmente, para conectar esse serviço 100 GB numa estrutura já existente de outros clientes. Tá? Então, isso também é possível de ser feito com esse tipo de equipamento. E algumas vantagens aqui que nós temos aqui no Data Center, que seria aí os desafios principais, né, que seria aí muitas conexões, o equipamento não pode ser grande, tem que ser um equipamento pequeno, equipamento com baixo custo e potencial energético, que ele não tem um consumo energético, né, muito alto, e principal aqui a parte de latência e a parte de velocidade de banda que você consegue implementar. Então, a gente consegue implementar todos esses pontos, tá, utilizando nossa estrutura, tanto com o 8602 quanto o 8601, o 5. Então, essa linha do 8600, tá, a gente consegue ter aí, só exemplificando alguns casos aqui, por exemplo, 3.8 watts numa única porta 10 GB, isso é bem baixo. Latência também bem baixa, que a gente tem alta disponibilidade, que você tem aqui na parte de proteção. Então, você pode ter proteção de linha, proteção de hardware, proteção de fonte de alimentação. Então, a proteção de cliente, enfim, a gente consegue ter aí diversos tipos de proteções hoje para você ter efetivamente aí bem parruda para atender os seus clientes, tá? E aí também a gente tem uma plataforma de gerenciamento, e além de gerenciar toda a nossa estrutura de rede, a parte de GPON e os outros equipamentos nossos, ele também gerencia essa parte de DW, para você fazer uma configuração mais simples, né, do que eu entrar no equipamento. A parte de performance também, então você consegue verificar a performance do equipamento, você consegue verificar os alarmes que estão acontecendo em tempo real no equipamento. E também a parte de manutenção, que seria fazer um backup de software, backup de configuração,
backup automático, upgrades de software, tá? Que você pode deixar agendado. Então, é uma plataforma bem completa que a gente consegue utilizar aí para fazer essa monitoração, esse OEM aí do dia a dia do equipamento. A gente tem aqui algumas soluções que a gente separou, tá? São só 2 exemplos aí que a gente já tem nos equipamentos hoje, tanto da Algar Telecom, a gente tem diversas aplicações já utilizando nela, tanto com o canal Alien, que seria utilizando nossos transponders, nossa estrutura para utilizar em outro vendor, né? Os canais de outro vendor, utilizando a última milha lá de entrega de clientes que necessitam um bando de 10 GB, tá? A gente tem isso já implementado em diversas regiões hoje. E também outro caso da Celesc. Hoje a Celesc é um cliente parceiro nosso. Nós temos aí basicamente quase a linha já disponibilizado neles. Então, uma rede MPLS, rede Data Center, um WDM, suítes Layer 2, suítes industriais, multiplex PDH. Então, a gente tem um equipamento, uma vasta gama de equipamentos lá, todos funcionando aí com uma capacidade, com uma estrutura muito bem estabilizada e interessante para o cliente final. Então, acho que eu separei isso. Era basicamente essa apresentação. Hoje eu chamei uns minutinhos antes aqui para dar tempo de a gente ter algumas dúvidas e responder. E eu agradeço vocês aí, Augusto. Legal, Vitor. Muito boa apresentação, Vitor. Parabéns. Show é bastante conteúdo, né, para o tempo curto, então a gente tem que dar uma acelerada. E DWDM sempre é um tema interessante, né, porque todo provedor que almeja sucesso, um dia vai ter que passar pelo sistema DWDM, né, para poder expandir seu tráfego, a sua rede, né? Com certeza, não tem como fugir de você aumentar uma estrutura sem você utilizar um WDM. E além do que, você valoriza muito sua rede também, né? Se o provedor pensa num dia em vender sua estrutura e tudo mais, o provedor que tem um DWDM numa rede, ele é muito mais bem avaliado do que um que não tem. Ele tem uma estrutura de rede mais parruda, preparada para o futuro, né? Legal, bacana. Não, muito legal. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, o Vitor vai estar disponível aí mais alguns minutinhos, tá? Isso, depois eu vou estar no stand também, online, se alguém quiser tirar alguma dúvida, bater um papo, alguma coisa, eu vou estar disponível também. Bem lembrado, Vitor. Então vai ter o stand também aí na plataforma, né, da RazeCon, e o Vitor vai estar lá disponível. Eu gostei pra caramba da apresentação, achei show de bola, inclusive até aprendi sobre dispersão cromática, uma coisa muito bacana. Legal mesmo. Eu falei bem resumido, né, basicamente. Muito bacana. Eu tenho uma dúvida, Vitor, pensando aqui, se eu for um provedor iniciante, eu estou acostumado a trabalhar com comprimento de onda, né, ou lambda, né, de 15,50, 14,90, 13,10, estou acostumado com esses lambdas, né? Sim, e aí, sim. De repente, eu escuto aí um sistema DWDM que pode trabalhar com até 40, aí fico imaginando, mas imagina 40 passando numa fibra só, como que isso é possível, Vitor? Né? Como que separa esses lambdas todos aí? Ele é basicamente isso mesmo. Por exemplo, na estrutura que você tem 1550, 1490 ou 1310, ele utiliza uma largura de banda daquele espectro luminoso. Tá? Então, quando você tem nessa estrutura DW, basicamente ele vai trabalhar ali próximo do comprimento de 1550. Então, vamos dizer, quando você utiliza um único comprimento, um módulo óptico 1550, você está utilizando quase toda a largura de banda daquele espectro de 1550. Então, ele é o comprimento de onda 1550 de um SFP normal, ele é bem largo. Tá? Então, ele vai pegar, por exemplo, de 1490 a 1580 e pouco. O WDM, ele é bem curtinho. Quando você passa esse sinal pelo MUX, ele vai fazer o quê? Ele vai converter esse sinal de 1550 ou 1310 para um canal. Esse canal ele vai ser o quê? Por exemplo, 1551. O segundo canal ele vai ser 1552. O terceiro canal vai ser 1553. Então, naquele 1550 que você tinha um único comprimento largo, você vai ter diversos fininhos um ao lado do outro. Ele é basicamente uma estrutura que você tem
uma analogia bem interessante para isso seria numa estação de rádio que você tem hoje. Você tem o FM. Cada FM, cada frequência que você tem no seu canal ali, que se sintoniza numa rádio, vai ser um comprimento de onda dentro daquela estrutura da WDM. Então, em vez de você ter uma rádio que pega, por exemplo, do FM 101.1 até o 103.3, ele vai ter o quê? 101.1, 101.2, 101.3, então, e assim por diante. Então, ele basicamente ele faz essa mesma estrutura. Você pega aí, você converte esse comprimento que tem uma largura de banda muito alta, né, um espectro de banda largo, e ele converte isso em canais ali muito mais finos, digamos assim, para facilitar o entendimento, e você vai ter aí uma estrutura mais justa ali entre os canais, entre eles, para você atender nesse mesmo espectro luminoso muito mais canais que você conseguiria com muita certeza. Legal. Nossa, bacana. Show de bola, Vitor. É bem interessante, né? É uma tecnologia que todo mundo, assim, que você almeja crescer sua capacidade, ou você quer ter uma rede maior, você necessita dessa tecnologia, tá? É algo assim que hoje qualquer empresa que vai crescendo, que chega num certo ponto, por exemplo, você atende hoje em 5 cidades, você vai comprar link das 5 cidades, fica ruim. Você não tem o poder de barganha com um único fornecedor num único ponto. Então, por exemplo, você poderia tentar, em vez de comprar 1 GB em cada cidade, você compraria 10 GB na sua sede, e aí você espalha esses sinais para outros regionais e outros pontos que você tem em sua rede, tendo um poder de barganha muito maior. O mesmo vale para uma CDN que você possa ter na sua rede. Então, você tendo isso num único ponto, você monta a sua estrutura própria e você vai economizar com isso, gerar mais recursos, gerar mais renda para o seu provedor. Além de você poder vender recursos também. Você pode crescer num ponto que você consegue começar a fornecer serviço para os seus concorrentes ao lado, gerando aí uma fonte de receita. Isso é muito bom, é muito legal. A gente sabe que o Brasil é enorme, né? Então, com certeza a gente vai acabar, o provedor vai acabar tendo algum probleminha aí de comprar banda em algum local, transportar de um local para o outro. Então, já dá para pensar aí numa solução dessa aí para poder suprir essa necessidade, né? Pois é, com certeza. É algo assim que realmente, tanto para atender essa necessidade, agora com 5G chegando, não tão já, mas vai chegar daqui a alguns anos, por exemplo, ano que vem ou no próximo, enfim. O aumento de banda que vai existir, principalmente para as operadoras de grande porte, vai ser considerável. Tá? Então, será necessário, ou todo mundo que almeja um dia aí começar a vender também um plano de telefonia, será necessário você ter uma estrutura dessa para você poder fazer esse crescimento aí na sua estrutura e na sua capacidade. Legal, bacana. Muito legal. Vitor, muito obrigado novamente. Foi de extrema importância e muita qualidade a sua palestra. Acredito que o pessoal que acompanhou aí gostou demais. Muita informação mesmo. A gente está só tocando numa palhinha, né, do que é esse mundo. Com certeza. Né? Acredito que exista muita curiosidade. E para o pessoal que tem curiosidade aí, o Vitor vai estar à disposição. Quem quiser deixar pergunta, pode deixar também. A gente repassa para o Vitor responde e retorna para a gente. Está enviando aí para todo mundo, né, Vitor? Com certeza. A gente tem nossas redes sociais também, se vocês quiserem entrar em nossas redes sociais, deixarem dúvidas lá, tá? A gente consegue, aqui nas nossas redes sociais, a gente consegue responder sempre que possível, ou conversar, se tiver um projeto, tiver alguma necessidade que você queira tirar dúvida, ou ver se isso é vantajoso ou não para você. Então, entre em contato com a gente lá, deixa uma mensagem, vamos conversando, trocando uma ideia para realmente chegar aí numa solução que te atenda, se não for um DW, seja um outro tipo de equipamento, que seja aí vantajoso para todo mundo. Legal. Perfeito, então. Vitor, muito obrigado. Pessoal, vamos fazer agora aqui um break, vamos fazer uma chamada comercial de alguns minutos, rapidinho, antes da entrada do próximo palestrante, ok? Do Sandro. Então, Vitor, muito obrigado mais uma vez.
Obrigado eu, Augusto. Obrigado a todo mundo aí por ter a paciência e a curiosidade de assistir nossa palestra. Desejo tudo de bom e para o Sandro aí também na próxima palestra, sucesso.